Opa! Olha ele aí, olha o índice aí. Vamos entender o que aconteceu no dia de hoje. Uma situação bem interessante hoje aconteceu no mercado. E é importante a gente interpretar, ter um entendimento da interpretação do nosso fibo de alvo no diário, a região de abertura do diário, para depois eu ir para o fractal. Por que eu estou falando isso? Eu vou fazer uma coisa aqui rápido, para a gente só lembrar, mas quem quiser tem aí nos links o nosso vídeo sobre fractais. Mas eu vou fazer assim, eu vou duplicar esse fibo aqui e vou reposicionar ele para mostrar um fractal dele, tá certo? Esse valor aqui fica 182.347. Deixa eu colocar numa posição aqui que vai ficar mais fácil pra gente. Vou colocar aqui dia 20, mês 3, só pra gente trazer isso pra cá e saber de onde é que ele tá saindo. Então, pois bem, se vocês observarem aqui, o fractal dele encerrou aqui na linha vermelha, tá certo? E o que ele faz? Ele é reposicionado o 100% em cima da onde rompeu. Tá aqui. Ele mostra nesse reposicionamento que essa região aqui era uma região de rompimento de um outro fractal, desse fractal que nós acabamos de falar. Tá certo? Quando rompe um fractal, é um momento onde eles param a movimentação para poder dar ajuste de preço para quem deu liquidez ou para quem está montando uma posição. Se vocês diminuírem esse gráfico diário e colocar uma outra amplitude de gráfico de Renko, vai dar para perceber que ele teve uma boa região de lateralização onde a gente desenhou, que é em cima dessa linha de rompimento de um fractal. Pois bem, ele desfez esse fractal e ele poderia dar continuidade na alta com uma lateralização maior aqui em cima, tá certo? Poderia fazer isso, mas o mercado continuou caindo. E aí ele encerra esse fractal aonde? Exatamente em cima da linha vermelha do fibo de alvo grande, é o primeiro rompimento, e a desconfiguração total é aqui. Por que é aqui? Porque corresponde ao 0% do fractal. Corresponde ao 0% do fractal, ok? Pois bem. Então, sabendo disso, conseguindo ter essa interpretação do que a gente acabou de desenhar aqui, a gente já vai pensar como é que pode reagir lá na questão das entradas menores, no Renko, que eu entro no Renko. Então, sabendo que, primeiro vamos apagar isso aqui, e vamos ver uma coisa antes. Eu sei que ele desconfigura, como eu acabei de falar, nessa região aqui, ó, nesse vermelho. Tá certo? Pois bem, não desconfigurou. Vamos ver como é que ele reagiu na média, no valor de média. Deixa eu apagar aqui. Acender a nossa média. Olha a linha rosa, olha onde ele abriu. Primeiro preste bem atenção onde foi a abertura do dia. A abertura do dia está exatamente no meio de um suporte e no meio de uma resistência. Então, qual é o meu primeiro pensamento? Eu não vou fazer nenhuma entrada na abertura. Eu preciso esperar ele chegar próximo a uma resistência ou próximo a um suporte. Tá certo? Então, sabendo disso, eu vou olhar no passado o que esse valor percentual da média no diário, o que ela tem para me entregar. Eu tenho a linha rosa como destaque. Vamos ver o que era essa linha amarela no passado, como é que ela se comportou. Olha como é que a rosa fez a mesma coisa do que fez hoje. A rosa, ela era um suporte
que foi rompido e voltou 3 dias. Mais para trás, eu tenho aqui a região da amarela fazendo a mesma coisa. Então são regiões que já me dizem no diário que podem voltar. Como eu estou no diário com um próximo a desconfigurar um fibo de alta, o que significa que eu tenho a possibilidade de entrar com um stop menor, tá certo? Tendo esse pensamento, o que é que eu vou fazer? Vou lá no meu fractal, aonde eu dou as minhas entradas aqui, vou olhar o meu 37R, que foi a configuração que ele deu aqui, e vou ver o que tem, o que ele aconteceu, o que ele fez aqui. Você vê que ele abriu, ele não tinha, ele tinha uma lateralização aqui. Ele já está mostrando do dia da sexta-feira que ele tinha uma lateralização. Se você traçar aqui, você vai ver um caixote bem desenhado aqui de uma lateralização. Tá certo? E nessa lateralização, no meio, o que é que faz? Ajusta a média, foi onde ele fechou. Aqui, ó. No meio da nossa lateralização aqui. Pois bem, sabendo disso, eu tenho que esperar dar alguma movimentação, algum sinal de entrada. Porém, como na amplitude grande não está dando, eu vou diminuir essa minha amplitude. Eu vou colocar aqui no que foi o ajuste do 29R. Pronto, vamos ver o 29R como é que ele dá sinal. Veja que ele deu aqui, ó. Deu o sinal? Deu. Só que como a gente sabe que ele está numa região de ajuste de preço, a minha obrigação é, ou eu espero de vez uma grande movimentação para eu desenhar um fibo de alvo, ou eu não faço nada. Aliás, desculpa, ou eu faço algo com um stop bem curto e com uma parcial mais curta. O stop bem curto ele é muito relativo dependendo do tamanho do renco, porque o nosso fibo médio já dá um stop relativamente alto dependendo da pessoa, mas o que corresponde na verdade à amplitude do mercado. Você está trabalhando pensando no que a amplitude está te dando. Então vamos pensar aqui, assim que piscou esse vermelho, ele pisca na abertura. Posso dar uma entrada? Posso. Qual é meu stop? Em cima da média. É um stop de 200 pontos. Aí ele veio, deu 400 pontos, já seria o alvo do dia, acabou. Mas para quem quer trabalhar com posição montada mais longa, se fez parcial, automaticamente fez uma parcial aqui e uma parcial no fechamento desse box aqui, já teria protegido acima do preço de entrada. Por que que eu falo dessas regiões? Dá uma olhada no passado, essa linha aqui, ó, como ela já foi uma região de suporte, virou resistência, suporte, resistência, ele veio, me deu esse sinal aqui, óbvio que quando chegar nessa região eu vou ficar atento. Tanto é que ele veio, fez um sinal de alta, rompeu o que me fez sinal de baixa e continuou essa lateralização aqui, só que sem romper essa minha linha. Tá certo? Então já tenho duas informações, mas ainda estou vendo que ele está lateral demais. Então para quem quer trabalhar e gosta de trabalhar a posição em lateralização, o melhor negócio é você comprar próximo da linha de suporte e vender próximo da linha de resistência. Aqui criou-se uma nova linha de resistência. Poderia ter feito a venda aqui com stop na linha de cima. Ok, possibilidades dessa. Não, mas eu particularmente gosto de trabalhar só com o fibo de alvo. Então tá bom, vou esperar. O que ele fez? Ele deu um sinal de fibo de alvo aqui. Era 11 horas da manhã. Tá bom, deu esse sinal, eu vou traçar esse fibo aqui. 5 posição. Aqui. Olha lá, vou traçar ele aqui. Tá certo? Se eu quis, depois que ele deu essa pernada aqui, se eu quis fazer uma entrada por conta dela, se eu for trabalhar com o que a gente acabou de falar, ele poderia sim dar uma entrada no fechamento do verde. Por que no fechamento dessa vez e não na abertura quando começou a pintar?
por conta dessas linhas que a gente acabou de falar aqui no passado. Mas eu faria uma entrada aqui, atento ver o que ele ia fazer nessa região aqui, e o meu stop ia ficar aqui embaixo. Já é uma movimentação que stop é caro para mim. Então, para mim, já não dá. Então, o que eu vou esperar? Vamos ver o que ele vai fazer nos fractais. Se eu traçasse um fibo de fractal aqui, eu traçaria linha 1, 2, 3. O que ele faz? Ele rompeu aqui, ó, veio para cá, voltou, fez esse paviozão aqui, próximo da linha que a gente acabou de falar que era um suporte e uma resistência, virou um suporte. Aí eu posso fazer a entrada com o meu preço de entrada na linha azul do meu fibo e o meu stop abaixo da linha vermelha do meu fibo, que eu tracei os 5 pontos, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desculpa, tracei 8 linhas, tá certo? Isso era uma possibilidade com um stop que não ia ficar tão barato mesmo sendo no início, e o mercado movimentou. Então tá bom. Depois que eu esperei tudo isso, ele foi e ele me deu uma entrada aqui, uma movimentação. Deixa eu apagar o fibo médio. Me deu uma movimentação aqui do que ele tem que fazer. É subir na região do fractal, ajustar. Subir, lateralizou no fractalzinho, fecha a movimentação, lateraliza na região de finalização do fractal, fractal maior, para fazer um ajuste. Aonde é o ajuste que a gente acabou de falar no diário? Última linha de entrada, desconfigura total na linha amarela. Ele parou na linha vermelha, dando um box verde, coincidindo com uma das médias dele. Tá aqui. É o melhor sinal e mais barato para entrar é esse. Porque aí a entrada seria na pintura, no sinal que ele deu na abertura aqui. Então seria um stop aqui embaixo, nessa linha vermelha. O que daria um stop de 200 pontos. Não é o de 350 que é da amplitude do mercado agora. Porém, ele já deu aqui. Se fosse fazer uma parcial, poderia ser feita uma parcial na região do fractal, aqui, região de lateralização do fractal ou o 100% desse movimento. Vamos ver isso em pontuação quanto dá? Eu daria uma entrada aqui, abertura com stop de 225 pontos. Ele já me pagou uma parcial de 450. Segunda parcial aqui ele me pagou de 700. E o alvo final aqui deu 1000 pontos. Então, o importante, o interessante de tudo isso é você analisar o contexto, ver o contexto do que está acontecendo, qual é a correlação disso tudo. Eu entendi que era melhor hoje trabalhar com uma compra por conta do fractal do diário estar próximo de uma linha de start, né, o mínimo de um fractal, que é esse exemplo que eu dei aqui, que eu acabei de falar no diário lá. Então eu acho importante sempre estar atento a isso. Agora, qual é o grande problema? Espera. Os 2 últimos vídeos que eu venho falando sobre a tal da espera. Por quê? A gente sabe, é o que eu acabei de explicar. Essas regiões onde o preço está trabalhando são regiões que podem lateralizar devido ser o final de uma amplitude de quem deu liquidez ou de quem está iniciando uma montagem de posição ou já tem uma posição montada, mas precisou ajustar os seus preços. Então sabe-se nesse momento que são regiões que tendem a lateralizar. Então o que a gente faz? A gente é obrigado a esperar. Aqui, ó, nesse fractal aqui, ó, já diz, esse fractal está dizendo, essa região da linha vermelha é lateralização, aqui. O fractal, o 100% aqui em cima, região dele, lateralização, porém com descidas mais amplas, que são ajustes mais fortes. Ok, essa linha é uma linha de lateralização. Essa linha é uma linha de lateralização. Quando se diz lateralização, ela pode ser como aqui, uma mini movimentação para ajustar a média,
tá certo? Ou ela pode ser uma linha de suporte. Então tudo está marcando. O que precisa ter, de fato, não tem jeito, é paciência. Então o que você faz? Abriu o mercado, viu como é que está o diário, a região que ele abriu, vê que ele abriu no meio de um canal da amplitude média. Cara, você não tem o dia inteiro para trabalhar, para operar? Esquece, não é dia para você. Tchau, obrigado. Não tem necessidade de colocar risco. Não tem necessidade. Aqui foi um sinal de entrada, aqui, próximo àquela linha vermelha que a gente falou do diário, próximo a um suporte do Fibo médio que a gente falou ali do diário, que era um suporte que tinha aqui do Fibo médio. Então tá tudo muito próximo. Me dá essa possibilidade de arriscar essa entrada. Aí depois eu faço a contagem dos Fibos e vejo que ele me deu esse Fibo aqui, respeitando todas as minhas possíveis linhas de ajuste, e dá esse sinal, pronto, acabou, faz essa entrada aqui. Ah não, eu não tenho tempo de esperar? Ok, entrada curta, com stop curto, ou com amplitude de parcial ou alvo muito curto. Porque senão vai entrar nessa pegada de entra, toma stop, entra, toma stop, entra, toma stop. Então o legal é isso. É ter atenção que Fibo está te mostrando, a região que ele está te dizendo, as possibilidades. Olha aqui, ó, o preço subiu aqui, ó, abriu esse box aqui, e ele está parado aqui, ó, em cima do 100%, que é um rompimento. Ó, 3,37 foi a hora que ele abriu. Agora é 3,43. Olha quanto tempo ele está parado aqui. Então sabe que essa é uma região que eles vão ficar fazendo micro movimentações para poder ajustar os seus preços menores. Então é isso. De novo, não tem jeito. Sabendo da região onde ele está posicionado, sabendo da região do preço, se você gosta de trabalhar com o Fibo-alvo, tem que esperar. Ah não, não tenho tempo de esperar trabalhar no Fibo-alvo? Não tem problema, você pode trabalhar só no Fibo médio, sabendo as regiões que você vai entrar aqui. Eu vou ter que esperar olhar no passado, qual foi a linha mais importante no passado? Foi essa linha amarela, essa daqui, pontilhada amarela. Vou fazer o que? Vou dar entrada quando bater nela. Bateu nela, subiu, veio na média, voltou, respeitou nela, chegou na de cima, veio, voltou, diminuiu a lateralização aqui, mas não rompeu a amarela. Então é isso, você pode fazer isso tranquilamente. Ah, tá chegando na região lá de cima que segurou? Tá bom, você pode fazer a venda também, não tem problema nenhum. Você vai vender aqui com o stop aqui, que é a linha que deu o sinal aqui, ó. Então possibilidade tem, só que quem vai te mostrar a sua estratégia de entrada, de segurar preço e alvo ou não, é justamente qual opção você está tendo. Quero trabalhar no Fibo médio, então saiba que a sua possibilidade de trabalhar em canais mais curtos é maior. Quero esperar e trabalhar só com Fibo de alvo? Tem que esperar, porque ele só foi dar entrada aqui por volta de 11 horas da manhã. Abertura inclusive do mercado de fora. Beleza? É isso. Hoje, para variar, falei demais, mas foi muita informação e isso é necessário para que você defina sempre suas melhores opções. Beleza? Abraço, boa semana para todo mundo. Vamos que vamos!